Olá, então agora nós vamos falar dos tempos verbais. Cada modo apresenta os seus tempos. O modo indicativo tem o Czinho, é aquele que indica a certeza. Então, o modo indicativo indica certeza. Mas quais são os tempos? Presente, que é o hoje, o pretérito, que já aconteceu, e o futuro, que ainda virá. Então, presente, o hoje, pretérito era chamado de passado, e o futuro, que ainda vai acontecer. O problema do indicativo é que no pretérito são 3 subdivisões: pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. E o futuro do presente e do pretérito. O presente é o menorzinho, mas é o que dá mais problemas. Sempre tem aquele negócio lá, né? A gente não gosta do presente, principalmente a mulherada. O homem vai, procura, compra, acha que vai amar. Aí você olha assim, né? Legal. Só o legal já diz tudo, né? Não é aquele, nossa, legal, né? Legal. Então, o indicativo tem o presente. O presente. Por que eu estou frisando o presente? O presente. A maioria dos verbos no presente terminam com o. Então, nós vamos aqui agora, primeiro, achar o radical de um verbo. Como é que eu acho o radical? Eu vou pegar o nome do verbo. Meu verbo é o amar. O verbo é o amar. Em que ele terminou? Em ar. Então, eu vou tirar o ar. O que sobrar é o radical. Meu verbo é o beber. Terminou com er. Eu tiro o er. O que sobrar é o radical. O meu verbo é o partir. Terminou com ir. Eu vou tirar o ir. O que sobrar será o radical. Por que é importante saber achar o radical? Quer treinar mais? Tranquilo. Pega o nome do verbo aí, correr. Tira o er, que sobrar o radical. Cantar, tira o ar, que sobrar o radical. Pular, tira o ar, o que sobrar é o radical. Sempre com o nome do verbo, tirando o ar é ir. Por quê? O que muda? O que muda é o radical. As terminações, que geralmente nós empacamos, são sempre as mesmas. Nós é que queremos mudá-las, mas são sempre as mesmas. Vejamos. Quero conjugar o verbo amar no presente, então é hoje, todos os dias, termina com o, eu amo. Nós vimos lá que são 6 pessoas, né? 3 do singular. Então, eu vou colocar 6 vezes aqui. 2, 4, 6. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais e eles amam. O AM é o famoso radical. E o resto é a terminação ou desinência. Agora eu não quero mais o verbo amar. Eu quero qualquer outro terminado com AR. Pular, guardar, viajar, duvidar, estudar, nadar. E eu quero flexionar esse verbo, quero conjugar. Nadar. E não tenho nem ideia de como eu vou fazer. Olha como eu vou fazer. Vou apagar o radical. O verbo é o nadar, né? O radical de nadar é o nade. Não sei nem o que está escrito aqui para a direita. Só estou pondo o nade aqui. Nade. Nade.
E acabou. Professora, você nem vai olhar lá como é que ficou? Não. Por quê? As terminações são as mesmas. Vou olhar para quê? Eu só tenho que mudar o radical. Tá, mas agora na prova não veio o verbo nadar. Veio o verbo viajar. Como é que eu conjugo esse verbo viajar no presente do indicativo? Tiro o radical. Radical de viajar. Acabou. Acabou. Eu viajo, tu viajas, ele viaja. Nós viajamos, vós viajais, eles viajam. E nós ficamos, a gente brinca, né? Que a gente fica se batendo, né? A gente fica se batendo nas terminações. Não, as terminações não mudam. O que muda é o radical. Fez a terminação, eu sempre tenho como modelo o verbo amar. Pego o verbo amar e vou trocando o radical. Então, não quero mais o amar, é o pular. Troco o radical. Agora o viajar, troco o radical. E se for um terminado com er? Mesma coisa. Beber. Achei o radical. São 6 pessoas. Então, eu vou pôr 6 vezes aqui o meu verbo, o meu radical, né? Agora, eu bebo, tu bebes, ele bebe. Nós bebemos, vós bebeis, eles bebem. Compare. Aqui o verbo era terminado com ar. Então, aqui tem a. Aqui o verbo é terminado com er. Então, vai ter o quê? Vai ter o e. Não gostei desse. Tira esse radical, põe outro e partir para o abraço. Verbos importantíssimos. Geralmente a nossa banca pede 1 ou 2 questões de verbos. Uma é fácil, a outra é cabeluda, bem cabeluda. Então, temos que ficar craques aí em verbos. Se for um terminado com ir, mesmo raciocínio, põe o radical. 3, 4, 5, 6. Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. Quero um outro com ir, o carpir, o dividir, o sumir. Troca o radical. Tá? Só trocar o radical. As terminações são as mesmas. Eu sumo, tu somes, ele some. Nós sumimos, vós sumis, eles somem. Então, fez aí, não tem o que ficar. Será que é isso? Troca o radical. Agora vamos falar de pretérito. Passado, né? Aí nós temos o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Aí sempre vamos abreviando, né? Sempre vamos abreviando aí porque é muito longo para escrever pretérito mais que perfeito. Então abreviamos para ir rápido. Qual a diferença? Por que 3 pretéritos? Vamos começar com esse bonitão aqui. Esse mais que perfeito, aquele terminado com ra. Eu cantara, eu buscara, eu fizera, eu trouxera, eu imitara. Quando usá-lo? Já caiu da moda, porque ele é muito chique. Nós temos de usá-lo no passado, mas depois de uma outra ação também no passado. Geralmente nós falamos assim, ele chegou e abriu a porta. Não, quando ele chegou e abrira a porta. Quem é que fala assim? Nem os grandes escritores usam mais esse mais que perfeito. Mas claro, é bom saber que bem na nossa prova peçam esse mais que perfeito. Quando cheguei à sala e fizera a chamada. Nossa, que língua é essa, professora? Quando eu cheguei e fiz, não, quando eu cheguei e fizera a chamada.
verifiquei que alguns alunos não estavam presentes. Muito chique. Nós já falamos, eu cheguei, fiz a chamada e vi que alguns alunos não estavam. Já simplificamos, mas esse é RA. Então, passado depois de uma ação também no passado. Por isso, pretérito mais que perfeito. Já aconteceu um perfeito, agora vai acontecer outro, mais, um depois. E aqui, que são os dois interessantes para a prova, olha o número de letras. Perfeito tem 6, 8. E o imperfeito possui 10. O perfeito é uma ação acabada. E o imperfeito, dá para pegar esse começo aqui. Inacabada. Então, o perfeito é menor, o imperfeito é maior. Como assim a ação acabada? Antigamente, os professores explicavam assim: pretérito perfeito é a ação que acontece só uma vez. Não importa se foi uma semana, um mês, um ano, um século. Ele morreu em 1550. Nossa, 1550. Por que morreu? Não é um morria porque faz bastante tempo? Não. Ele morreu porque só se morre uma vez. Então, pretérito perfeito. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Porque eu nasci, porque só se nasce uma vez. Às vezes, claro, a pessoa até diz, eu nasci de novo, né? Num acidente, em uma epidemia, alguma coisa, numa pandemia, eu nasci de novo. Mas não, só se nasce uma vez. Eu beijei aquele garoto uma vez só. Eu beijava, ação que se repetiu. Então, o pretérito perfeito uma única vez. E o imperfeito é a que continua. Ele viveu feliz. Ele viveu. Ele matou o cachorro. Só fez uma vez. O fulano matava cachorros para fazer linguiça. Fulano matava várias vezes. Eu caí da cama, uma vez só. Eu caía da cama. Às vezes a própria compreensão pergunta, a ação era rotineira? Como vou saber que era rotineira? Helena dormiu na rede. Dormir na rede era uma ação rotineira que a Helena fazia? Não, eu só dormi uma vez. Quando eu era criança, eu dormia na rede. Não havia berço. Quer dizer, existia, né? Mas lá na minha casa não. Então eu dormia na rede. Desde pequenininha, um dia de vida, 2, 3, 4, acho que eu dormi na rede até os meus 6 anos. Eu dormia na rede. E era tão bom, né? Daí a mãe já balançava assim com o pé, né? Já dava um chute, dorme de uma vez, né? A rede ficava próxima à cama. Eu dormia na rede. Isso era rotineiro na minha vida. Eu dormia, vários anos dormindo na rede. E eu dormi na rede uma só. Perdi meu celular, uma vez só. Eu sempre perdia meu celular. Ação que se repete. Eu morei em Londrina, só morei uma vez. Eu morava, ação que se repete. Quando eu me mudei, uma só. Quando eu me mudava, mais de uma. Quando eu fui a Paris, não precisa nem perguntar quantas vezes eu fui, uma só. Quando eu ia a Paris, várias. Quer dizer, pelo menos duas, né? Várias, assim, mas pelo menos duas. Não foi uma ação única. Alguns verbos, e aqui eu cito, né, sem querer prejudicar nem elogiar ninguém, mas alguns verbos deveriam ser usados só no pretérito perfeito, quando eu casei. Mas a Gretchen, por exemplo, usa quando eu me casava. Ela já se casou 20 algumas vezes. O Fábio Júnior também, quando eu me casava, sempre que eu me casava, eu convidava os amigos. Vinícius de Moraes teve 9 esposas, né? E o detalhe curioso aí do Vinícius de Moraes,
No velório dele estavam presentes as 9. As 9 ex-esposas, né? Todas ex. Não estava com nenhuma delas mais. Ele estava sozinho. Então, o Vinícius também dizia, sempre que eu me casava, era uma experiência diferente. Sempre que eu me casava, eu convidava o padre Cláudio. Então, algumas ações, fez uma única vez, perfeito. Repetiu, imperfeito. Eu vendi o carro. Eu só tinha um, vendi, acabou. Quando eu era adolescente, eu trabalhava em uma concessionária. Lá eu vendia carros. Lá eu vendia, porque eu era a funcionária lá, né? A funcionária que vendia os carros. Eu vendi uma só, eu vendia várias vezes. Eu já almocei neste restaurante. Quantas vezes? Uma só. Eu sempre almoçava nesse restaurante. Eu almoçava. Quando eu almoçava aqui, então ela já veio aqui mais de uma vez. Então essa é a diferença. Professora, eu nunca sei quando é perfeito, quando é imperfeito. Não tem assim tanto mistério. Perfeito há pouco tempo, acabou, né? Acabou. E aqui, inacabou. Para conjugar isso aqui, como macetinho, usem o ontem. E aqui usem o antigamente. Mas é só como macetinho. Porque quando Raul Seixas, né, cantou Eu Nasci, há 10.000 anos atrás, não foi ontem, mas ele usou Eu Nasci, porque só se nasce uma vez. Ontem eu nasci, antigamente eu nascia. Ontem eu bebi, antigamente eu bebia. Ontem eu estudei, antigamente eu estudava. Ontem eu fiz, antigamente eu fazia. Que aí fica mais fácil para acharem que tempo está, né, o famoso verbo. Ontem eu chorei, antigamente eu chorava. Ontem eu jantei naquele restaurante, antigamente eu jantava. Então, só para macetinho mesmo, né? Aí, então, ontem eu amei, tu amaste, ele amou. Nós amamos, vós amais, não, pega uma de cima, vós amastes, e eles amarão. Você nem olhou ainda e eu já apaguei. Agora eu quero um outro terminado com ar. Gostar, por exemplo, eu gostei. É só pegar o radical, né, que é o goste, e colocar aí. Eu gostei, tu gostaste, ele gostou. Nós gostamos, vós gostastes e eles gostaram. Não quero mais esse, eu quero pular. Eu pulei, tu pulaste, ele pulou, nós pulamos, nós pularam. Vai embora, só muda o radical. Porque essa partezinha que é a mais difícil, as terminações são sempre as mesmas. Ontem eu amei, antigamente eu amava. Eu amava, tu amavas, ele amava. Nós amávamos, vós amáveis e eles amavam. Se for um com i, né? Partir. Todos os dias eu parto, ontem eu parti, antigamente eu partia. Eu partia, tu partias, ele partia, nós partíamos, vós partíeis, eles partiam. Então fez um, faz praticamente todos, porque aí o mais que perfeito. Ih, professora, esse é difícil. Não. Mais que perfeito, ele é amiguinho desse aqui, do perfeito. Vem aqui na última pessoa e tira o M. Então, eu amara,
Tu amaras, ele amara. Nós amáramos, vós amareis e eles amarão. Aqui já ficou bem mais tranquilo, porque independente se terminarem com ar, com er, com ir, sempre vão ser aquelas terminações. Rarás, raramos, rará, sempre. Professora, e o verbo que eu inventar daqui a 15 anos? Vai ser assim. E se for daqui a 50 anos? Vai ser assim. Daqui a 1000 anos? Vai ser assim. E sempre assim. Desde 1500 e bolinha é assim, né? Para todo e qualquer verbo. Independente se termina com ar, com er, com ir, com or, com ur. Independente da terminação, sempre dessa forma. Então esse é bem tranquilo, porque é sempre assim. Agora, os dois últimos do indicativo, que é o futuro, é o futuro. Aí nós temos dois futuros, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Futuro. E claro que aqui, para ligar, a gente põe o do, né? Futuro do presente, futuro do pretérito. O que é um futuro do presente? Hoje é futuro, mas um dia vai se transformar em presente. 1º de janeiro, em 25 de dezembro eu viajarei. No 25 de dezembro vai se tornar presente, vai se tornar realidade, vai se tornar realidade. Então, o futuro do presente vai se transformar em presente, vai ser uma realidade. E eu sempre brinco que quem ganha presente é o rei. Quem ganha presente é o rei. Depois que o rei ganhava presente, o que ele fazia? Ria. Futuro do presente, reiria. Se você não precisar desse verbo para a prova, você vai para a prova em si, você vai precisá-la para a colocação pronominal. Quando entregamos a mesóclise, aquela que o Temer adora. Dar-te-ei, dar-te-ia, amar-te-ei, amá-la-ia, né? Amá-la-ia. Então, esse futuro. Agora, o que é o futuro do pretérito? Futuro que já passou. Como assim o futuro que já passou? Isso dá um nozinho na nossa cabeça, né? Futuro e já passou. Então, o futuro do pretérito é uma ação que seria, por isso termina com iria, seria realizada, mas ela já foi cancelada. Não vai mais acontecer. Então, o futuro do pretérito é sempre ação cancelada. O futuro do pretérito não vai existir. Hoje eu almoçaria com vocês, almoço cancelado. Eu jantaria com vocês, jantar cancelado. Eu entregaria a nota da redação, entrega cancelada. Isso vem na compreensão de textos. O pessoal coloca assim: em 2005 o Brasil exportaria grãos e ficaria rico. 2005. Aí vem hoje a nossa prova. Vem esse texto e a primeira questão é, certo ou errado? Em 2004, o Brasil exportou grãos? Aí a gente faz aquele pensamento, né? Não me lembro nem o que eu comi no café da manhã hoje. Como é que eu vou me lembrar o que aconteceu lá em 2004, em 2005, em 2010, se eu não me lembro nem o que eu comi hoje no café da manhã? Vai se lembrar pelo verbo. Estava escrito que o Brasil exportaria. Aconteceu alguma coisa que ele não o fez, ele não exportou. Então, se vier a questão lá, em 2004 o Brasil exportou? Não, errada, falsa. E não sabendo o que o verbo significa, vamos ter problemas na compreensão
e na interpretação do texto. Então, esse futuro do pretérito sempre ação cancelada. Aqui também não tem graça, termina com lei. Eu amarei, tu amarás, ele amará. Nós amaremos, vós amareis e eles amarão. Cuidado com esse amarão. Se for acontecer ainda, é com a o til. Caso já tenha acontecido, aí é com a M. Há um post aí famoso, até já foi usado pela UFPR. É um post lá de um personagem, né? Que ele ele manda uma mensagem para a namorada. Entrarão na minha casa, roubarão tudo, levarão tudo que eu tenho. Aí ela responde para ele, tranca a porta. Aí ele fica louco da vida, né? Mas é burra mesmo, né? O que ele quis dizer? Que já entraram na casa dele, já levaram tudo. E aí, como ele disse, entrarão na minha casa, levarão tudo. Qual foi a sugestão dela? Tranca a porta. Mas já tinham levado. Então, quando nós escrevemos dessa forma, nosso texto fica sem coerência. Você estava falando passado, de algo que já aconteceu, e você usa um futuro. Ou você está falando de futuro e usa o verbo no passado. Aí não vai dar certo. Futuro do pretérito. Eu amaria, tu amarias, ele amaria. Nós amaríamos, vós amarieis. E eles amariam. Aqui também não tem a mínima graça. Fez um, faz todos. Não há nenhuma exceção. Verbo ser, eu serei, eu seria. Verbo haver, haverei, haveria. Verbo demolir, demolirei, demoliria. Colorir, colorirei, coloriria. Então aqui fez um, faz todos. Então mais que perfeito, fez um, faz todos. Futuro do presente fez um, faz todos. Futuro do pretérito fez um, faz todos. Porque são todos com as mesmas terminações, inclusive os verbos que vocês foram inventados aqui há 50 anos, ok? Então, terminamos o modo indicativo, eu volto já já com o modo subjuntivo.